nos casos em que eu analiso as outras perspectivas, considero a precedência do âmbito de segunda pessoa. A estrutura do trabalho ficou assim, em 3 partes, 3 capítulos. O primeiro, analisando as perspectivas de primeira e terceira, né, especialmente no que se refere à identidade pessoal. Como disse, eu parto do problema da identidade pessoal, que é o problema da continuidade ou perpetuação da identidade de alguém enquanto pessoa ao longo do tempo. E aí também faço algumas ponderações sobre essa colocação, né, desse problema. E no primeiro capítulo, desdobro essas perspectivas de primeira e terceira, especialmente nas abordagens de Daniel Dennett e da Laine Baker. Depois, no segundo capítulo, trato só da segunda pessoa, tratando do que seria reconhecimento interpessoal, nesse caso, e também na noção de presença atualizada no âmbito dessa tese de segunda pessoa, que leva em conta a comunicação direta do significado, né? E com isso a possibilidade de reconhecimento direto daquilo que torna alguém presente, né, na sua gestualidade, nas suas expressões faciais, seu modo de se colocar no mundo em sentido amplo. E aí no terceiro capítulo, lido com o meu problema, especificamente, considerando o caso das interações mediadas, levando em conta a possibilidade ou não de instanciação de relações de segunda pessoa nesse contexto mediado. Bom, o problema da identidade pessoal, como eu disse, é a dificuldade de encontrar critérios para que uma pessoa seja considerada a mesma, apesar das mudanças que sabemos que ela sofre ao longo da vida, né, que ela passa, né, de ordem biosociocultural, né, para sintetizar. Como eu disse, fiz uma ponderação em relação a esse próprio problema, esse problema em si, por considerá-lo localizado na história da filosofia, num contexto em que admitiam-se certas ideias sobre self, pessoa, né, identidade, muito atrelados a uma concepção mais metafísica, né, ou num direcionamento mais metafísico. E atualmente esse problema cai de outra forma, né? Ele deve ser reinterpretado, considerando que já passamos pelos desenvolvimentos da biologia evolucionária, sabemos que existem processos evolucionários incluídos, que nem tudo depende de uma condição metafísica imutável que seria responsável pela continuidade da pessoa ao longo do tempo. E, além dos desenvolvimentos científicos, a gente tem que considerar as concepções externalistas. É nelas que eu focalizo, e as perspectivas às quais eu me referi, de primeira, segunda, terceira e quarta, são todas perspectivas externalistas, ou seja, que justamente levam em conta o modo como uma pessoa se coloca no mundo como um fator essencial, constitutivo, assim, da sua da sua identidade, não pressupondo um eu por trás do corpo, que seria, numa concepção tradicional, antiga, supérfluo, não digno de exibição da identidade. Aqui a gente não está nesse contexto. Então, no viés externalista, eu proponho o que chamo de epistemologia da pessoalidade. Né? A dinâmica de constituição da pessoalidade é proporcionalmente dependente da dinâmica de reconhecimento mútuo. Né? E aí, entendendo como se dá reconhecimento mútuo, eu trato das abordagens contemporâneas, externalistas, sobre atribuição mental, para identificar os casos em que o reconhecimento da pessoalidade perpassa um reconhecimento de estados mentais no outro. Parte dessa investigação e desse direcionamento dessa conversa, desse debate que eu proponho, vem do fato de que assumo também, segundo pressuposto, além daquele sobre as relações de segunda pessoa, que pessoas são agentes sociais portadores de mente, né? E etimologicamente a gente encontra isso, né? Pessoas são portadores de crenças, desejos, intenções e assim por diante. Então, o reconhecimento da pessoalidade do outro deveria ser equivalente ou semi-equivalente ao reconhecimento dos seus estados mentais. Então, a perspectiva de terceira pessoa... Então, vamos lá. Primeiro capítulo. Terceira pessoa e primeira. Vou sintetizar mais rápido. Na concepção externalista de terceira pessoa sobre identidade pessoal, o Dennett propõe essa espécie de entrevista em que, de forma distanciada, a gente analisaria as respostas do candidato à pessoalidade para averiguar se ele exibe crenças, desejos ou intenções, né? Assumindo o que ele chama de postura intencional em relação ao candidato da pessoalidade. Como é uma entrevista, é um procedimento científico que busca preservar a objetividade na consideração da pessoalidade. É claro que nem sempre no dia a dia a gente faz isso, mas é interessante levar em conta os desdobramentos dessa abordagem específica. No caso da primeira pessoa, a Laine Baker focaliza no pensamento dela, que ela tenta caracterizar a concepção externalista de primeira pessoa, ou seu, que ela chama externalismo de primeira pessoa, a partir da caracterização da pessoa como um agente que necessariamente, e um agente especialmente humano, que em estágios posteriores ou mais avançados do seu desenvolvimento pessoal, aprende uma linguagem natural e é capaz de autorreferenciação, num sentido forte, né? Ela admite 2 sentidos de autorreferenciação ou de uma perspectiva de primeira pessoa, né, no plano de desenvolvimento de uma pessoa, que é o fraco e o forte. Né? Todos aqueles que são pessoas instanciam um fenômeno de primeira pessoa forte, o que pressupõe o fraco.
Mas nem todo mundo que exibe um fenômeno de primeira pessoa fraco, como animais não humanos, né, que tem uma certa consciência corporal que não necessariamente o, o permite autorreferir-se linguisticamente, né, no sentido humano, são pessoas, né? E nesse sentido, a Elaine Baker é um pouco polêmica, a meu ver, como defendo no trabalho. As relações de segunda pessoa não levam em conta essa, pelo menos num primeiro momento, como não de forma paradigmática, a antecedência da aprendizagem de linguagem para a aquisição da pessoalidade, ou para tornar-se pessoa e ser reconhecido socialmente como pessoa. Como vimos que, pelo contrário, é o caso das perspectivas das duas anteriores, a de primeira e a de terceira. No caso de uma entrevista, a linguagem verbal é central. Né? As respostas do candidato à pessoalidade são gravadas e analisadas posteriormente, segundo propõe o Dennett, por um especialista. No caso da primeira pessoa, a, vamos dizer, a evolução do fenômeno de primeira pessoa no plano individual requer a aprendizagem de uma linguagem natural. Porque o âmbito da primeira pessoa forte, né, requer autorreferenciação no sentido de pensamentos de segunda ordem, ou seja, atribuir a si mesmo e reconhecer-se como o agente que faz a atribuição a si mesmo, né, de crenças, desejos, intenções, ou ainda os casos ao quadrado, né, que são de crença sobre crenças, desejo, querer algo, ou, né, e assim por diante. E, segundo ela, exibimos isso publicamente, exibimos também nossa pessoalidade. No âmbito da segunda pessoa, entende-se, partindo até de um anticriterialismo da pessoalidade, que a gente, no dia a dia, né, por isso que eu falei do Dennett, no dia a dia a gente não faz isso, né, assim, ficar conferindo uma lista de propriedades, né, com continuidade, awareness, né, se a pessoa é capaz de uma perspectiva de primeira pessoa, se ela retribui uma postura intencional, como no caso do Dennett, senão que em muitos casos a gente reconhece imediatamente o estado mental da pessoa, logo a sua dignidade, embora isso não necessariamente seja um processo automático todas as vezes, mas o reconhecimento imediato é a base das relações ditas interpessoais de segunda pessoa. É importante lembrar que nem todas as relações de segunda pessoa envolvem um respeito mútuo ou têm como resultado um resultado moral favorável aos envolvidos. Então, o que eu estou dizendo? Que em vez de se perguntar em que consiste uma pessoa, é melhor perguntar, mas não abandonando a pergunta inicial, em que consiste considerar alguém uma pessoa. A prevalência da epistemologia da pessoalidade sobre a ontologia da pessoalidade é quase imediata no contexto dessa tese. O que caracteriza uma relação de segunda pessoa? Segundo Diana Pérez e Antônio Gomila, professor presente, relações de segunda pessoa são interpessoais por excelência, entre outras coisas, pelo fato de serem ou predominarem em cara a cara, situações cara a cara ou corpo a corpo, porque são diádicas, embora possam ser triádicas, né, quando você inclui um objeto exterior na interação, formadas pela percepção direta significativa, né, no sentido de que se alguém está lacrimejando e tenho experiência prévia de que o lacrimejamento é sintoma, sempre supor como sintoma, mas o lacrimejamento é tido como, sem muita essa deliberação toda, como imediatamente significativo, um indicativo de estado mental de tristeza. E a nossa resposta a essa pessoa, sem fazer toda essa deliberação, é que confirma o significado. Por isso que se trata de uma percepção direta significativa. Né? Por exemplo, uma outra situação de um caso de segunda pessoa é quando a mãe se assusta com algo, com uma pessoa, um cuidador, uma mãe, está com o bebê no colo, se assusta com algo ao redor e o bebê passa a chorar. Né? Um fenômeno claro de contágio emocional, típico de segunda pessoa. A reação da mãe de afagar o bebê é uma confirmação do significado que foi captado pelo bebê, e isso tudo se dá no plano da ação, em segunda pessoa, de forma diádica, corpo a corpo e assim por diante. Né? O resto eu já ressaltei anteriormente, à exceção de dizer que as atribuições em segunda pessoa, que seria um mecanismo cognitivo na base da intersubjetividade em geral, são atribuições de tipo próprio, em segunda pessoa, que são práticas, transparentes, reciprocamente contingentes e implícitas. Bom, a tese de segunda pessoa tem um antagonismo próprio entre primeira e terceira, acho que não convém dar muitos detalhes a respeito, mas é importante ressaltar que a tese de segunda pessoa não é uma tese necessariamente sobre pessoalidade. Né? Esse é o esforço que eu estou fazendo nesse trabalho, e é uma das minhas contribuições, de justamente associar o antagonismo entre essas abordagens de primeira e terceira sobre atribuição mental ao de as outras que eu falei no primeiro capítulo, de primeira e terceira sobre pessoalidade ou atribuição de pessoalidade. Como eu disse, o pressuposto por trás, o segundo pressuposto desse trabalho, que é pessoas são entidades cognitivas ou são portadores de estados mentais. No caso da segunda pessoa, o que é novidade? Então, vamos direto ao ponto. É a ideia de reciprocidade. Porque no caso delas serem reciprocamente contingentes, né, de dependerem do aqui e agora das interações e de uma reação do outro que confirma a minha
percepção inicial, a gente está no âmbito de reciprocidade, né? No âmbito em que há uma sensibilidade e uma mútua e uma co-constituição do significado. Né? É possível, em relação à segunda pessoa, e talvez só quando há predomínio de atribuições de segunda pessoa, como numa dança, um contínuo interpessoal. Então, ficou assim a tabelinha. Né? Nós temos as perspectivas epistêmicas, como eu disse, epistemologia vem antes, mas não me inibe da caracterização no âmbito da ontologia. Mas aqui temos as perspectivas epistêmicas, primeira, terceira, segunda, quarta, associadas no âmbito da atribuição mental e no âmbito do reconhecimento da pessoalidade. Né? Então, isso aqui sintetiza bem. A quarta pessoa ainda não falei. Vamos lá. Antes disso, não sei se vale a pena considerar algumas dificuldades em relação à concepção da segunda pessoa sobre interpessoalidade. Isso eu ressalto no trabalho, espero ter dado conta de responder, mas são pelo menos 3. Considerando que a segunda pessoa, vamos lá, ela é ontofilogeneticamente primitiva no plano individual, né? Então aprendemos, nos inserimos socialmente a partir dessas interações, né? Que envolvem reconhecimento direto das emoções dos demais. Então, por que, tacitamente, em muitas situações da vida adulta e cotidiana, não fazemos esse reconhecimento, ou até o fazemos, mas ignoramos e deliberadamente, né? Por que isso é importante? Porque isso pressuporia, graças ao meu primeiro, um pressuposto derivado do outro, isso levaria à conclusão, com base na ideia de que relações de segunda pessoa são interpessoais por excelência, que quando não fazemos isso, em situações cotidianas de empregadas domésticas, pessoas em situações de rua, estrangeiros pobres em países de primeiro mundo, e assim por diante, não estaríamos reconhecendo a sua dignidade de pessoas. Né? O que acontece no âmbito da segunda pessoa que permite esse ajuste a longo prazo ainda na vida adulta? Né? E que nos permite, talvez, não reconhecermos que as pessoas estão tristes imediatamente, nos deixarmos afetar por isso e de forma mutuamente significativa, caracterizando uma relação interpessoal de segunda pessoa. Um outro problema é o paradoxo do eu. Nas nossas interações mediadas, a gente assumindo a segunda pessoa, nós somos quase que obrigados a assumir um eu por trás das telas. E aí a gente entraria no nível teórico em contradição. Então temos que lidar com isso também. Uma terceira dificuldade seria diferenciar os momentos nos quais a mera exposição ao outro, do nosso estado mental e tal, não garante reconhecimento interpessoal e, mais do que isso, mútuo. Como, por exemplo, em relações hierárquicas, né, em ambientes profissionais, em que isso até é esperado. Né? Como nos protocolos médicos em hospitais, se os médicos se deixassem levar, médicos, enfermeiras, todos os profissionais da saúde, técnicos de enfermagem também, são importantíssimos, se eles se deixassem levar pelo estado de tristeza ou de angústia dos pacientes ou dos agentes em alguma situação desfavorável. Então, um outro desafio, né, que derivado dos anteriores, é entender como muda, né, isso que deveria funcionar universalmente entre os seres humanos, já que todos nascemos interagindo em segunda pessoa ao longo da vida. É possível que outros níveis, histórico, político, sociocultural, não afetem simplesmente as relações de segunda pessoa, mas as modifiquem, como a estrutura evolutiva já faz numa perspectiva naturalista, nessa perspectiva que é naturalista. Eu respondo que é claro que é possível, a gente está justamente querendo chegar no ponto em que as tecnologias fazem isso, e configura o quarto capítulo. No terceiro capítulo. No terceiro capítulo, o objetivo é analisar até que ponto são possíveis essas relações puramente de segunda pessoa em contextos virtuais de interação. Um dos desdobramentos desse capítulo eu já adianto no anterior, que é considerar também que nem sempre que não há prevalência da segunda pessoa se trata de uma relação menos interpessoal, porque há situações em que há convivência de elementos de segunda e de terceira. Um exemplo é um casal, dado pelo professor Gomil, inclusive no seu livro, de um casal que está brigando, né, de uma pareja discutindo entre si. Ou seja, há elementos de terceira e de segunda que convivem, porque há um jogo corpo a corpo, mas há uma opacidade cognitiva quanto às intenções do outro. Então, no contexto virtual, né, para a gente entender, temos 3 possibilidades. Uma, a gente pode estar diante de uma explicação para que interações mediadas não permitam, assim, absolutamente, por sua própria estrutura, reconhecimento interpessoal entre interactuantes, né? Porque não permite todos os elementos de segunda pessoa. Pode ser que haja convivência entre os elementos de terceira e segunda, como eu disse, foi adiantado anteriormente, ou por último, que é o que eu assumo, que não podemos nomear relações mutuamente significativas, em certo sentido são possíveis online, mas não necessariamente são de segunda pessoa, e nesse caso, a gente tem que recategorizá-las, denominando-as relações de quarta pessoa. Então dá para entender todo esse fio condutor, né, que eu busquei seguir.
Então, um dos reforços à ideia, né, para tentar investigar a possibilidade de, né, o que teria de especial no âmbito das relações, das interações mediadas, síncronas, é o conceito de, a noção de Digital Body Language. Vem sendo desenvolvida por essa estudiosa da comunicação e diz respeito à preocupação de circunscrever uma série de protocolos ou etiquetas que seguimos pela internet, mas implicitamente, pelo ato quase que automático de nos colocarmos nesse contexto. Né? Como, por exemplo, quando respondemos a um e-mail em relação à pontuação utilizada e à comunicação do significado ou do possível estado mental do seu interlocutor. Temos desafios em relação a esse conceito também, pelo qual a ideia de quarta pessoa ganha destaque e eu concluo meu trabalho, a apresentação também. Então, eu destaquei esses, e os números ficaram errados, mas são apenas 4. Então, é preciso lembrar que quando Gomila trata, né, nesse texto original, sobre as relações em segunda pessoa, ele traz essa ideia de intenções em ação, que estão no curso de serem executadas e que não seriam atribuídas ao outro agente enquanto prévias, ou seja, tidas antes do momento em que elas são manifestas na ação, né? Então, por exemplo, se alguém teve a intenção de estar triste, não reconhecemos a tristeza imediatamente do outro, pressupondo que ela teve isso previamente, senão que é uma intenção em ação, no curso e em função do outro. E existem muitas situações em que, na mera presença do outro, fazemos coisas que nem sabíamos que poderíamos fazer, e aí descobrimos aspectos da nossa identidade. Então, essa também é uma das contribuições da segunda pessoa. Mas isso é muito presente na presencialidade. Isso não dá, o conceito de Digital Body Language não dá conta disso, que é o que no livro o professor e a professora Diana delimitam no âmbito da contingência recíproca. Um outro problema, né, que derivado do anterior, eu acho que eu acabei adiantando o primeiro no segundo. Então, é isso. Então, vamos para o terceiro. Um outro caso, ignorado pela Down, é que não são possíveis ajustes. Não só essa contingência, mas os ajustes não são intrínsecos ao momento da interação em si. Que nem a gente está interagindo aqui, eu teria que ser interrompido para a professora falar que o meu tempo já está acabando, por exemplo. Né? E presencialmente, às vezes, só uma olhada assim e tal, claro, sim, tá. Um quarto problema, ignorado pela Down, que as redes não são possíveis. Eu estou lendo a tradução. A Darwin também, outro problema com ela, é que parece percorrer o caminho da terceira pessoa para solucionar os desajustes da comunicação implícita mediada. Isso é típico. Nesse nosso artigo que a professora Mariana estamos elaborando sobre propor uma filosofia do vestuário, é típico nas abordagens que consideram o âmbito de segunda pessoa dizer que quando não há transparência cognitiva, a gente sempre necessariamente tem que interromper a interação para recorrer aos recursos de terceira pessoa. Né? E a Darwin fala isso com todas as letras, sem entender que defende a mesma coisa com todas as letras, sem entender que isso, vamos dizer que limita o alcance da noção de Digital Body Language, como eu tentei ressaltar no texto. Um último desafio em relação ao conceito, e como parte da argumentação para dizer precisamos de uma noção de quarta pessoa, no caso da comunicação por e-mail, há prevalência de apenas o visual estático de algo escrito. Por isso se restringe ao que é instaurado na presencialidade anteriormente. Né? O que nós propomos, então, com isso? Que, entendendo a dinâmica do Digital Body Language e o exemplo do e-mail, as relações de segunda pessoa, então, elas são também tecnologicamente antecedentes, além de ontofilogenética e conceitualmente primitivas. Né? Porque as condições de comunicação do significado, que a nossa interação via e-mail seja significativa, são estabelecidas anteriormente na presencialidade entre pessoas que já conhecemos. E ela reconhece isso de certa forma, que é o caso das diferenças socioculturais. Né? Não dá para estabelecer com pessoas que você só interagiria via e-mail uma certa etiqueta que é sensível à socioculturalidade, como, por exemplo, interagir com alguém da China, para quem a hierarquia é mais importante. Né? Então, há uma limitação própria no conceito que ela propõe e que eu tentei ressaltar. Né? Ela traz essa citação. O pato mais barulhento é o abatido. Né? Esse é um axioma que muitas vezes crianças chinesas absorvem desde cedo. Se essas mesmas crianças crescessem em um país ocidental, provavelmente seria modificado para fale agora ou cale-se para sempre. Imagine que daqui a 20 anos, uma pessoa criada na China e outra criada no Ocidente estejam trabalhando juntas na mesma equipe. Quem é mais propenso a falar e quem é mais propenso a calar a boca? Tanto online quanto offline, o silêncio costuma ser um grande obstáculo para uma comunicação intercultural bem-sucedida. Pressupor que ela seria bem-sucedida porque todos os elementos estariam online é um risco, a meu ver. Então, a proposta que fazemos. Partindo, agora acrescentando um último elemento.
que a minha dissertação foi bastante recheada assim, de uma galera legal. Entre eles, o Clark e o Chalmers, com a tese de mente estendida. Vamos considerar um outro elemento a respeito das tecnologias, que é o fato de serem extensoras cognitivas, né? Especialmente da memória, né? E a partir dos seus resultados, admitir essa extensão, confirmar essa extensão. Né? Imagina duas pessoas que precisam chegar no mesmo lugar. Uma utiliza o celular, consulta o Google Maps, a outra seus aparatos orgânicos. E ambas chegam ao mesmo lugar, no mesmo horário marcado. Né? Isso dá margem para dizer que, no caso da pessoa que utilizou a tecnologia serviu como extensão da sua identidade. Com a ideia de quarta pessoa, a partir da noção das conclusões desses autores, ela já foi sugerida pela Melanie Swan, né? Ou melhor, a ideia de quarta pessoa foi sugerida pela Melanie Swan. Nós aqui nos munimos da ideia da tese da mente estendida para aprofundar. Então, mas de acordo com a Swan, originalmente, havia um campo próprio de nossas interações por tecnologias que não são apenas coletoras, mas elas em si, no seu hardware, fazem parte da nossa corporeidade. E aí, tudo a calhar com essa tese. Né? Um dos contextos em que ela propõe isso, ela fala que a quarta pessoa é uma noção relevante, é quantificação pessoal. Pessoas que quantificam-se frequentemente passam a interagir com a tecnologia como interagem com um dedo, com uma mão, com um pé, né? Consigo mesmas na sua identidade. E de uma forma assim que ela já não consegue mais viver ou ter uma certa rotina sem as tecnologias em si, para resumir. E um dos desdobramentos técnicos é o desenvolvimento desse tipo de aparato, né? Em que as pessoas, mesmo presencialmente, não sei se vocês conseguem ver esse casal conversando, próximos, mas utilizando um aparato, ou seja, há esse esforço de reconhecer, ao mesmo tempo, eu posso colocar, há esse esforço de tentar preservar a especificidade da presencialidade, mas sem ignorar o aspecto mercadológico por trás das tecnologias que buscam atingir ou promover uma relação de quarta pessoa nos seus usuários, ou seja, causar dependência no pessoal, né? E eu acho isso completamente esquisito, especialmente no caso desse dispositivo. Bom, para o futuro, entender o que é social directness, mais aprofundado, no âmbito de segunda pessoa. Principalmente porque depois de todo esse recorrido que eu fiz, na internet, às vezes prevalece a terceira e a primeira de uma forma meio esquisita. Né? Não dá para você dizer que as tecnologias necessariamente privilegiam um âmbito deliberativo de primeira ou de terceira, mesmo nas interações mutuamente significativas, no caso de não incluírem a segunda. Que é o caso que, ao mesmo tempo, a gente tem um aprofundamento do narcisismo, no exibicionismo das redes sociais, ou seja, as pessoas querem estar cada vez mais presentes, no sentido do segundo capítulo, e, ao mesmo tempo, usufruem do anonimato que as mesmas tecnologias promovem, né? Que é o que garantiria a desinibição característica do cyberespaço. Bom, então, a que ponto chegamos? Felipe, concluindo já, Felipe? Certo. Para concluir, a nossa hipótese inicial de que seria preciso postular uma nova perspectiva para descrever adequadamente os casos de relações interpessoais mediadas pelas TIC, que podem envolver aspectos significativos não verbais e compartilhados, como no caso do desenvolvimento da noção de digital body. Digital body language. Né? Tal hipótese parece ter sido corroborada como resultado das análises que desenvolvemos no trabalho, né, que ressaltam a especificidade das interações sociais mediadas pelas TIC, né, as quais, mesmo indiretas, podem comportar alguns elementos qualitativos típicos das interações de segunda pessoa, embora não totalmente, por se restringir à audiovisualidade e aí, em decorrência disso, os problemas que eu elenquei. E ficou assim, vamos dizer, um outro esquema para tentar entender no plano do desenvolvimento da identidade pessoal de uma pessoa, de um agente social, essa espécie de continuidade, ou vamos dizer, concatenação ao longo do tempo das perspectivas, né? E um marco, admito que é a aprendizagem de uma linguagem natural, mas não me permite concluir até então que as relações segunda pessoa não deixam de ser, nos contextos virtuais, fundamentais, precedentes e, segundo a nossa proposta, até tecnologicamente primitivos. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Felipe. Só